Notícias do dia. Ano 6, número 1945. Dia 18 de março de 2022, sexta-feira. Dia do de Molay. Dia dos Múltiplos. Dia Nacional da Imigração Judaica. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 33 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,03. Valor do euro, em baixa, R$ 5,58. Índice Bovespa, em alta, 1,77%, 113.076 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,03% valendo R$ 206.731,52. Notícias nacionais. Terrenos ociosos da União terão moradias para pessoas de baixa renda, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial. Programa será implantado em parceria com municípios e iniciativa privada. Beneficiários de programas sociais poderão fazer empréstimo consignado. A novidade consta em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 17, em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento marcou o lançamento do programa Renda e Oportunidade. Aposentados e pensionistas terão 13º antecipado, serão beneficiados cerca de 30,5 milhões de pessoas. A primeira parcela do 13º será paga entre 25 de abril e 6 de maio. Serão injetados 56,7 bilhões de reais na economia. IBGE, Censo 2022 coletará coordenadas de residências urbanas e rurais. Segundo o IBGE, com esse dado será possível visualizar a localização geográfica de um imóvel, em uma situação de desastre, por exemplo, auxiliar na busca de vítimas. Prefeitura de São Paulo e Governo Federal fazem acordo sobre o Campo de Marte. A Prefeitura terá a dívida 25 bilhões de reais com a União totalmente extinta, em troca do fim da ação judicial e o repasse definitivo do controle do aeroporto. STF valida prorrogações de interceptações telefônicas. Juízes deverão fundamentar as autorizações com base em fatos concretos, que estejam relacionados com as investigações, sem utilização de argumentos genéricos. Ministro do STF nega pedido para destravar revisão de aposentadorias. Federação de Aposentados de Goiás pedia a Lewandowski para destravar processo que discute a chamada revisão da vida toda em algumas aposentadorias pagas pelo INSS. TSE mantém cassação de mandato de deputado federal de Sergipe. De acordo com as investigações, Valdevan 90 teria gasto R$ 551 mil durante sua campanha à Câmara, sendo que somente R$ 353 mil foram declarados oficialmente. André Mendonça eleito para a vaga de ministro substituto do TSE. Ministro André Mendonça acumulará as atividades do STF com as do Tribunal Superior Eleitoral. Carmen Lúcia e Nunes Marques completam lista de ministros substitutos do TSE. Polícia Federal deflagra operação contra esquema de arrendamento em terra indígena. Nota divulgada pela PF diz que servidores da FUNAI em Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, cobravam valores de fazendeiros para direcionar e intermediar arrendamentos em terra indígena. Polícia Federal investiga suspeitos de desviar 1,5 bilhão de reais do seguro-defeso. Investigados fraudaram 436 mil pedidos do seguro-desemprego do pescador artesanal. Assim, 1,520 bilhão de reais foram pagos irregularmente a pessoas de 1.340 cidades. Polícia Rodoviária Federal lança sinal desaparecidos para ajudar a localizar pessoas. Serviço funciona todos os dias da semana. Registro pode ser feito via telefone. 191. Ocorrência no site do Sinal Desaparecidos não substitui boletim na Polícia Civil. São Paulo libera obrigatoriedade de máscara para ambientes fechados. Os especialistas do comitê levaram em consideração o índice de vacinação com 2 doses no estado, que atingiu o patamar de 90% do público-alvo, diz governo paulista. Uso de máscaras em locais abertos deixa de ser obrigatório no Paraná. As crianças com menos de 12 anos de idade estão desobrigadas de usar a proteção facial. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.527.640 casos acumulados de Covid-19 e 656.425 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.126.647 pacientes se recuperaram da doença e há 744.568 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 388.575.048. Produção de petróleo em regime de partilha é maior desde 2017. Boletim mensal de contratos de partilha de produção informa que a União teve direito, em regime de partilha,
a 17 mil barris de petróleo por dia. Dados são da Pré-Sal Petróleo. Correios dobram ganhos e registram lucro de 3,7 bilhões de reais em 2021. É o terceiro ano seguido de ganhos na estatal, que aumentou o volume de vendas durante a pandemia. Valor é o dobro do registrado em 2020 e representa o melhor resultado nos últimos 22 anos. Indústrias operam com 68% de sua capacidade em fevereiro, diz Confederação Nacional da Indústria, CNI. Percentual é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, mas se mantém no valor da média para os meses de fevereiro e próximo ao patamar pré-pandemia. Dólar cai para R$ 5,03, um dia após bancos centrais definirem juros. Bolsa subiu 1,77%, refletindo mercados externos. Esportes. Campeonato Paulista. Palmeiras 2, Corinthians 1. Copa do Brasil. Segunda fase, jogo único. Real Noroeste 0, Juventude 1. Brasil estreia nesta sexta-feira no primeiro dia do Mundial de Atletismo Indoor em Belgrado, Sérvia. Rosângela Santos e Vitória Rosa competirão às 6h15, nas eliminatórias dos 60 metros. Thiago Braz e Darlan Romanin, do arremesso de peso, têm chances reais de subir ao pódio. Fórmula 1. Vettel está fora do GP do Bahrein por Covid-19. O Quembeiro substitui. Alemão é o segundo piloto a testar positivo este mês. O primeiro GP da temporada marca uma nova era da F1, com carros mais pesados e com pneus maiores. Notícias internacionais. Rússia rejeita a decisão da alta corte da ONU que ordena a suspensão da ofensiva na Ucrânia. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que a medida não pode ser tomada antes que os dois países cheguem a um acordo. Em telefonema com Putin, Erdogan oferece sediar encontro com Zelensky. Líder turco disse que um cessar-fogo duradouro pode abrir caminho para a solução de longo prazo. Segundo o comunicado, Erdogan disse a Putin que o encontro pode ser necessário. Ataque russo deixa ao menos 27 mortos no leste da Ucrânia. Bombardeios na região de Kharkiv, uma das mais populosas do país, se repetem desde o início da guerra. Sem avançar por terra, Rússia bombardeia cidades ucranianas. Cidade portuária de Mariupol sofre pior catástrofe humanitária da guerra, com centenas de milhares de civis presos há semanas em porões sem comida, água ou energia. Guerra já afeta a segurança alimentar na África e no Oriente Médio. Um quarto das exportações mundiais de trigo é proveniente da Rússia e da Ucrânia, e 40% do trigo e do milho da Ucrânia são destinados ao Oriente Médio e África. Itália vai garantir reconstrução do teatro alvo de bombardeio na Ucrânia. Local, que funcionava como abrigo para mais de 1.000 pessoas, foi parcialmente destruído após ataque aéreo. Rússia estende prisão de atleta dos Estados Unidos acusada de tráfico. Bicampeã olímpica de basquete, Brittney Griner foi detida em fevereiro ao entrar no país com óleo de cannabis. Coreia do Sul bate recorde de novos casos de Covid-19. Reunião marcada para esta sexta-feira, dia 18, vai decidir sobre prorrogação ou flexibilização de medidas, que incluem fechamento obrigatório de hotéis às 23 horas. Cuba condena quase 130 pessoas por protestos em 2021. As penas variam de 6 a 30 anos de prisão. Eventos históricos do dia. Em 417, é eleito o Papa Zósimo, 41º Papa, que sucedeu ao Papa Inocêncio I. Em 731, Papa Gregório III é eleito 90º Papa, em substituição ao Papa Gregório II. Em 1314, Tiago de Molay, o 23º e último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, e alguns dos seus companheiros de armas morrem queimados na fogueira. Em 1865, Guerra do Paraguai, o Paraguai declara guerra à Argentina. Em 1922, na Índia, Mahatma Gandhi é sentenciado a 6 anos de prisão por desobediência civil. Ele ficaria preso por 2 anos. Em 1944, a erupção do Monte Vesúvio, na Itália mata 26 pessoas e faz com que milhares de pessoas deixem suas casas. Em 1965, o cosmonauta soviético Alexei Leonov deixa a nave espacial Voskhod 2 por 12 minutos e torna-se a primeira pessoa a caminhar no espaço. Em 1989, em São Paulo é inaugurado o Memorial da América Latina, um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer com o conceito e o projeto cultural desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.